Ó, Macon, não é por acaso que você escreve esses livros bobos dizendo às pessoas como viajar, sem surpresas. Aquela poltrona viajante não é apenas o seu logotipo, é você. Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer minhas impressões de leitura do projeto Desencalha sobre esse livrinho aqui da editora Record, da Andy Tyler, O Turista Acidental. Esse livro também é da década de 80, tem adaptação cinematográfica para esse livro, eu assisti o filme, é bem fiel ao livro, contudo muitas partes foram cortadas, como em toda adaptação, né? Algumas personagens sequer aparecem no filme. Mas vamos falar sobre esse livro. Bem, a Andy Tyler, gente, ela é considerada uma grande escritora americana, assim. Ela é comparada com Philip Roth, certo? E outros grandes escritores americanos, para você ter uma ideia de como ela é popular nos Estados Unidos. Esse livro aqui, eu achei ele bem paradão, para ser sincero. O livro tem 440 páginas. Eu não vi necessidade disso. Mas eu entendo a questão da escritora. O porquê disso? Porque é um livro que não foca em ação, ele não foca no drama em si. A ideia dela aqui, ao meu ver, é o desenvolvimento das personagens. Então, o protagonista desse livro é uma pessoa metódica, ele é um escritor de guias de turismo voltados para pessoas do negócio, pessoas que vão viajar, mas elas não estão ali a lazer. Elas viajam por obrigação, por causa do trabalho. Então, elas precisam de agilidade, elas precisam de dicas rápidas do que fazer, onde comer, onde se hospedar, que ônibus pegar, porque elas estão ali de passagem. O escritor desses guias é o Macon Larry. Ele é um cara assim extremamente metódico, cheio de toque. Ele e os irmãos dele são pessoas assim bem peculiares, né? Inclusive eles desenvolvem um jogo que só eles conseguem jogar. E eles são pessoas assim que têm muitos toques, né? Eles não atendem um telefone, eles deixam ali o telefone ficar tocando um tempão, entre outras coisas, né? A irmã do Macon, ela armazena a comida dela em ordem alfabética, para você ter noção de como são pessoas assim extremamente metódicas. E o que aconteceu na vida do Macon? Ele está agora sofrendo um divórcio, né, na vida dele, porque a esposa não sabe mais lidar com esse temperamento frio dele. Eles perderam um filho, uma criança que foi assassinada, e isso destruiu o casamento deles, né? Ela, muito sensível, muito fragilizada, esperava dele alguma reação emotiva, só que ele não consegue expressar o que ele sente. Então isso acaba afetando muito o casamento do Macon. Ela deixa ele, vai embora, e ele continua cuidando do cachorro do filho, né? Ele não consegue se livrar do cachorro do filho, que é o Edward, que dá um alívio à história, assim. A parte que eu mais gostei do livro é quando o Edward aparece, e ele não consegue se livrar desse cachorro porque é a única coisa que restou do filho dele. E esse cachorro começa a demonstrar assim, um comportamento muito agressivo, ele late para as pessoas, ele ataca as pessoas. E os irmãos dele, quando ele vai morar de volta com a irmã, porque ele sofre um acidente, e ele tem que viver na casa da irmã sob os cuidados dela. E eles dizem para ele, ó, você tem que adestrar esse cachorro, não tem mais como conviver com ele assim, você vai viajar para fazer o seu trabalho e a gente fica aqui com ele e não tá dando mais. E é aí que ele conhece uma adestradora chamada Muriel, que é uma mulher muito peculiar, que fala pelos cotovelos, que se veste de maneira extravagante, ela é completamente o oposto do Macon, né? E lembra muito a mãe do Macon, que era uma mulher extremamente apaixonada, tudo que ela fazia era com muita paixão. Inclusive, deixou os filhos com os avós, parece que era pelos avós, porque ela conheceu um engenheiro e foi embora, viver com esse engenheiro. E o que acontece? Essa Muriel lembra muito a mãe do Macon. E ele sente por ela, ao mesmo tempo, assim, fascínio e ao mesmo tempo estranheza, né? Porque ela é extremamente o oposto dele e da sua esposa Sarah, né? Então ele começa a conviver com essa adestradora e ele começa a se abrir com ela, e da mesma forma ela com ele. Ela também é uma mulher divorciada, que tem um filho muito doente, né? Cheio de alergias, e eles começam a conviver e um acaba fazendo bem para o outro. E quando você menos espera, eles estão num relacionamento. A Muriel é uma mulher muito insegura, teme que o Macon vai deixar ela a qualquer momento pela ex-esposa. E o que eu posso dizer? A história não acontece nada, é só isso. O livro é só isso. Mas isso não faz do livro um livro ruim, sabe? Não é uma história ruim. Eu dei 3 estrelas no Scooby,
Mas assim, se você espera alguma coisa que aconteça, você não vai achar. Ele simplesmente desenvolve muito essa ideia de a vida deve ser vivida. Sabe? Você passou por um trauma, tudo bem. Você perdeu um filho, seu casamento acabou. Você não pode estagnar, você não pode parar. Você tem que se permitir viver. E às vezes aparece alguém na nossa vida que é a deixa para isso. Aqui no caso é a Muriel, que vai trazer o Macon de volta à vida. Ele não consegue tomar decisões, a vida dele fica de cabeça para baixo, sabe? O que é normal, né, nesses momentos. E até no final, gente, assim, vou dar até um spoiler aqui, a mulher do Macon, ela tenta reatar o casamento com ele, né? Só que quem primeiro faz isso é o próprio Macon, e ela não quer. Aí depois, quando ele está com a Muriel, ela fica com aquela pontinha de ciúme e tenta reatar o casamento. E aí ele tenta novamente ficar com a Sarah, mas não consegue. Ele percebe que ele não é mais aquele Macon de antes. Ele é outro homem. A Muriel mudou a vida dele. E ele decide ficar com a Muriel. Então, se você não leu esse livro, eu acabei de estragar a sua leitura. Mas não tem como não falar sobre isso. Por quê? A temática desse livro é essa. Permita-se viver apesar dos traumas, apesar das dores, apesar dos pesares, né? O filme também é muito bom, eu recomendo que você assista. E você percebe com mais facilidade no filme esse símbolo. A Anne Tyler usa muito esses símbolos para retratar os momentos da vida do Macon. Então, às vezes, uma cena ele está com a coluna travada, que mostra o quanto ele está travado na própria vida. Ou tem uma cena que eles vão comer um hambúrguer lá na França e o Macon ele tira toda a salada do hambúrguer porque ele é metódico, né? E ele fala para a Muriel, não coma porque não é igual dos Estados Unidos. E ela não se importa, ela cai de boca naquele hambúrguer e come ele para mostrar o quanto eles são diferentes, mas o quanto eles se complementam também. Então, o que eu mais gostei desse livro foram essas metáforas, né? Esses símbolos que a Anne Tyler desenvolve. Uma parte lá que ele toma comprimidos para mostrar o quanto ele está anestesiado também. Gente, bom, não é maravilhoso, mas é bom. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, seu comentário. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!